Poeta, lorde, celebridade, rebelde. Poucas figuras na história viveram com a intensidade de Lord Byron. Mas afinal, quem era o homem por trás do mito que se tornou uma das primeiras superestrelas globais do mundo? Bora mergulhar nessa história. Essa frase, tirada da obra-prima dele, resume perfeitamente a alma do Byron, sabe? Era tipo um coquetel de melancolia profunda com uma rebeldia afiadíssima. Um homem que sentia tudo no extremo e que usava a ironia quase como um escudo. Para a gente começar a entender o Byron, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho dele. Ele não foi só um escritor, não. Ele foi um fenômeno cultural. E essa é a grande pergunta, né? A fama do Byron foi muito além da literatura. Ele praticamente criou um personagem, o famoso herói byrônico, que a gente vê ecoando até hoje nos anti-heróis da cultura pop. Para ele, vida e arte eram uma coisa só, inseparáveis. A influência dele ultrapassou as fronteiras da Inglaterra e do próprio romantismo. A poesia do Byron era uma força da natureza, heróica, superpessoal, quase uma confissão e totalmente revolucionária. Isso transformou ele numa lenda global, mas para entender a lenda a gente precisa mergulhar no caos que alimentou tudo isso. A vida de Byron foi uma verdadeira novela da vida real, recheada de excessos, amores proibidos e uma queda social que foi, assim, espetacular. A vida dele se desenrola numa velocidade impressionante. Em pouco mais de 10 anos, ele vai de um jovem aristocrata ao poeta mais famoso da Inglaterra e, logo depois, a um exilado em desgraça. A ascensão foi meteórica e a queda foi igualmente dramática. E é aqui que a coisa fica interessante. Byron vivia numa contradição constante. Ele era o nobre, o aristocrata e, ao mesmo tempo, o pária da sociedade. Um membro do parlamento britânico, mas afundado em dívidas. Um gênio da literatura, cuja vida pessoal era um campo minado de escândalos. E os casos amorosos dele eram prato cheio para os jornais da época. A obsessão com a escritora Caroline Lamb, a relação incestuosa com a própria meia-irmã Augusta e o casamento desastroso e violento com Annabella, que acabou selando o exílio dele da Inglaterra para sempre. Mas a pergunta é, como é que todo esse caos pessoal se transformou numa arte que dura até hoje? A resposta está em como ele canalizou a própria vida direto para as páginas que escrevia. Então, o que define a genialidade do Byron? Basicamente, ele mesmo. Essa lista aqui não descreve só a poesia dele, é um raio-x do próprio poeta. A melancolia profunda, o culto à liberdade, a sátira cortante contra a sociedade. Ele não só escrevia sobre isso, ele vivia isso. A obra dele era um espelho da sua alma atormentada. Ele não tinha o menor medo de olhar para o abismo. Em poemas como As Trevas, ele imagina o fim do mundo com uma visão super sombria e pessimista. Já em O Oceano, ele celebra a força da natureza, mostrando como a humanidade é pequena diante dela. Ele transformava a própria dor em arte universal. E nenhuma obra exemplifica melhor o gênio do Byron do que o seu poema épico inacabado, Dom Juan. Mas olha, esqueça o Dom Juan que a gente conhece, aquele vilão sedutor e calculista. O Dom Juan de Byron é quase um coadjuvante na própria história. O verdadeiro protagonista aqui é a voz do narrador, que é cínico, hilário, super crítico e usa as aventuras do Juan como desculpa para tirar um sarro da sociedade. A jornada do Juan é uma sucessão de episódios absurdos e cheios de paixão. Vai de um caso na Espanha ao naufrágio, da escravidão em Constantinopla à guerra na Rússia, e cada uma dessas aventuras é uma chance para o Byron zombar da hipocrisia, da guerra e dos costumes da alta sociedade. E agora a gente chega na parte final. E olha, talvez a mais inacreditável da vida de Byron. O momento em que o poeta rebelde decide se tornar um soldado revolucionário. Cansado daquela vida de excessos e talvez buscando um propósito maior, Byron abraçou a causa da independência da Grécia. E ele não só escreveu sobre liberdade, ele foi lutar por ela, usando o próprio dinheiro para financiar soldados e navios. Mas o destino, como sempre na vida dele, tinha outros planos. Em 1824, antes mesmo dele participar de uma grande batalha, a tragédia acontece. E aqui está a ironia final, a grande virada da vida dele. O homem que fugiu da Inglaterra em desgraça morre como um herói, reverenciado em outro país. A Grécia deu a ele a honra que a própria terra natal lhe negou. Então, no fim das contas, quem foi Lord Byron? Um aristocrata autodestrutivo movido por escândalos ou um gênio revolucionário que viveu e morreu por seus ideais de liberdade? Talvez a resposta seja que ele foi as duas coisas. E é justamente essa complexidade toda que faz dele, até hoje, uma figura tão eternamente fascinante.